Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Miranda por aqui e hoje eu quero falar sobre o lucro presumido. Você sabe o que é isso? Que regime que é esse? E da importância que ele tem aí no aspecto para o planejamento tributário. Então vamos falar, eu já falei num outro vídeo sobre o Simples Nacional, hoje eu quero falar especificamente do lucro presumido e já vou fazer um comparativo com os três regimes, que é o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. O que é importante nesse aspecto de planejamento tributário é que o profissional que desenvolver esse planejamento tributário para você precisa estar atrelado a todas as informações pertinentes da atividade da sua empresa, para que assim ele oriente você ao melhor regime, que você pague menos tributo com isso. Tá? Nem sempre o Simples Nacional, já te falo de imediato, devido à minha experiência, nem sempre o Simples Nacional é a melhor opção para o regime. A opção que eu vou dar aqui, você vai ver que qual é a melhor opção. E de fato foi o Simples Nacional, mas em outros casos, possivelmente o lucro presumido ou até mesmo o lucro real é a melhor opção. E eu vou dar alguns exemplos práticos, mas o meu foco hoje é no lucro presumido, então fica comigo, vamos lá, tá bom? Bom, primeiramente, para você entender o lucro presumido, ele trabalha com formas de presunção. Então, são alíquotas fixadas sobre a sua receita que te dão aí um percentual para alguns tributos. Lembrando que eu vou falar aqui apenas dos tributos federais, que são imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social. Então, a opção, como que é feita a opção do lucro presumido? Se você está com a empresa e você fala assim, eu posso mudar então amanhã, Matheus? Não, você não pode fazer isso. A opção por esses regimes, tanto no lucro real, simples, até no lucro presumido, sempre é feita em janeiro. Só que quando eu digo janeiro, é competência janeiro. Então, a primeira guia que você vai pagar em janeiro, de competência janeiro, será a guia que vai determinar qual é a atividade que você vai exercer. De maneira resumida, todas as atividades, por exemplo, a atividade do lucro real, ela tem um código na receita. Esse código, quando você paga o DARF, ele automaticamente você optou por aquele regime, por aquela tributação. Então, a opção ela é feita através aí do recolhimento da guia. Bom, e aí você fala assim, Matheus, mas qual é a receita bruta aí que eu posso atingir? Bom, lembrando que o lucro presumido e o lucro real são regimes bem semelhantes. E o que mais acontece é que dentro ali do artigo, deixa eu até pegar o artigo aqui para vocês, ali do parágrafo 3º do artigo 516 do decreto 3.000, fala especificamente das atividades que não pode ser do lucro presumidos, do lucro presumido. Então, eles dão foco ali em atividades que não podem ser do lucro presumido. Automaticamente são obrigadas a serem do lucro real. Então, todas as atividades que não são obrigadas ao lucro real, elas podem ser do lucro presumido. Isso não significa que elas podem ser do simples. É uma outra legislação. Daí a importância de entender bem esse aspecto tributário aí. Então, ali no parágrafo 3º do artigo 516 fala sobre isso. E aí, um dos impedimentos é a receita bruta. Como funciona a receita bruta? Hoje, se sua empresa fatura mais que 78 milhões, você está obrigado a estar dentro do lucro real. E se você fatura também 6 milhões e 500, vamos pensar que você abriu ali em julho, por exemplo, uma empresa e já começou a faturar esse valor. A soma disso também é proporcional, não pode dar mais que 6 milhões e 500 ao mês. Tá? Então tem que ver essas opções aí. Bom, aí nós entramos aqui dentro da apuração do imposto de renda e da contribuição social. O que é pertinente aqui para você, para ser um pouco mais didático, às vezes você fala, poxa, Matheus, mas e aí, como que vai ser? Bom, o imposto de renda e a contribuição, eles trabalham primeiro com o recolhimento trimestral. Então nós temos aí dentro de um ano 4 trimestres, e no final de cada trimestre, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, você vai pagar uma guia, tanto de imposto de renda quanto de contribuição, no dia 30, no dia 30 do 4. Bom, Matheus, mas e aí, eu pago uma cota única? Não, você pode parcelar em até 3 cotas. A primeira cota será sem juros e a segunda e a terceira será com juros ali da taxa Selic, né? Que tem uma taxa que eles fazem lá. Bom, então, o imposto de renda e a contribuição. E qual é o valor disso? O valor, eu vou colocar uma tabela para vocês aqui do lado, para que vocês observem.
vocês devem estar vendo essa tabela. A presunção do lucro presumido, ela se baseia nessas atividades. Então, por exemplo, se você tem um posto de gasolina, o percentual vai ser de 1,60. Como assim, Matheus? Então, o faturamento que você teve, vamos pensar que você tenha um faturamento de 20 mil reais. Dentro daquele... Aí nós estamos falando do trimestre, ok? Nós não estamos falando do mensal. Porque, como eu já disse anteriormente, o lucro presumido trabalha com o sistema trimestral. Então, eu preciso fazer o cálculo trimestral. Então, vou pensar que ele faturou 20 por 20 ao mês, então ele faturou aí 60 mil no trimestre. Os 60 mil no trimestre, você vai fazer para o cálculo do imposto de renda, você vai fazer a multiplicação de uma presunção. O que é essa presunção? O governo está dizendo assim, ó, a atividade que você vendeu, gasolina, álcool, diesel, esses combustíveis que você vendeu, de acordo com a pesquisa que eu fiz, você terá uma lucratividade de 1,60. Então, aplica-se a alíquota de 1,60. Então, 60 mil vezes 1,65. Desculpa, 1,60. Nós temos aí 960. Os 960 seriam tributados pelo imposto de renda a 15%. Então, a alíquota do IR é 15%. Tá? E aí eu vou fazer mais um adendo aqui, porque a intenção aqui, as pessoas que vão assistir a gente, possivelmente elas tenham um interesse maior em saber coisas detalhadas. E o que é interessante também na questão do imposto de renda, e isso é pertinente para você, é que se você faturar, tiver uma lucratividade, isso aqui eu estou falando de lucro, então 960 seria o lucro fiscal seu, que sofreria a alíquota de 15% aqui. Mas vamos pensar num outro caso. Vamos pensar que no trimestre, ali janeiro, fevereiro e março, você faturou 500 mil com venda de combustível, certo? 500 mil, aí você fala assim para mim, Matheus, mas e aí? Eu vou pagar o quê? Então você vai multiplicar a 1,60, que vai dar 8 mil reais. E aí esses 8 mil vai sofrer a alíquota de 15%. Só que o interessante aqui é que essa alíquota de 1,60, caso você fature um valor muito maior e aplicando a alíquota de 1,60, dê um valor de lucro maior do que 60 mil no trimestre, você vai ter uma alíquota adicional de 10%. Vamos lá, vamos pensar que no trimestre você faturou 1.500.000, certo? Aplicando a alíquota de 1,60, não vai dar ainda. Vou ter que colocar um valor maior aqui, só um momento. Bom, se você faturou 5 milhões no trimestre de combustível e você aplica uma alíquota de 1,60, dá 80 mil no trimestre de lucro, presunção de lucro. Esses 80 mil, os 60 mil sofrerá 15%, porque a lei fala que a alíquota adicional ela se baseia a 20 mil cada mês. Então, 20, 20, 20 dá 60 mil. E aí, esses 60 mil é obrigado a você ter uma alíquota de 15%. Os outros 20 mil, você precisa ter uma alíquota adicional. Então, é 15 mais 10, que é 25%. Entendeu? Bom, e aí olhando para isso é o imposto de renda. Então, eu dei o exemplo ali apenas da venda de combustível, mas pode ser comércio, que é 8, serviço, que é 32, e outros serviços hospitalares, que é 16. Olha só, que interessante. E a contribuição, Matheus? Como funciona a contribuição? A contribuição tem a mesma perspectiva do imposto de renda, mas a única coisa que muda é que os percentuais são diferentes. Então, o percentual também de presunção é diferente. Ali ele varia também de 12 a 1,5 também, como é o combustível. Então também tem uma tabela específica, eu não vou mostrar a tabela agora, mas o que é importante você saber é que a alíquota do IR é 15 e a contribuição social é 9. Então o imposto de renda é 15 e a contribuição é 9. E também tem um aspecto de presunção. E aí vamos entrar nos outros dois tributos, que é o PIS e o COFINS. Como funciona o PIS e o COFINS? Primeira coisa, no lucro presumido, nós temos uma questão de ser cumulativo ou não cumulativo. O PIS e COFINS, para o lucro presumido, ele é cumulativo. Olha só, vou dar um exemplo aqui para ver se você entende, certo? Nós temos aqui duas canetas, certo?
Vamos pensar que tem uma caneta só para você entender. Eu comprei essa caneta. Essa caneta, quando eu comprei, a pessoa que me vendeu, ela pagou os tributos devidos ali, inclusive PIS e COFINS, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou agregar, porque eu vou colocar essa caneta junto a um estojo e vou colocar mais uma caneta. Então eu vou vender com duas canetas. Tem o valor agregado, eu peguei, por exemplo, uma caixinha dessa, né, ó. Peguei uma caixinha, vou colocar a caneta aqui dentro da caixinha, coloquei a minha logo, coloquei o valor agregado e agora eu vou vender. Se fosse não cumulativo, o valor que foi pago nessa caneta aqui, nessa caneta, somado a tudo que eu agreguei, eu poderia descontar esse valor e pagar apenas sobre o que eu vou recolher agora. Deixa eu ser mais específico aqui. A caneta eu comprei por 5, certo? Então eu comprei as canetas por 5. Aqui dá um total de 10. 10 reais. 5 cada uma. E agora eu vou vender por 20. Bom, mas se eu vou vender por 20, eu somei 10 reais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pagar apenas sobre o 10. Isso é não cumulativo. Por que só sobre o 10? Porque foi o valor que eu agreguei. Então, eu tinha 10 aqui, agora eu vou pagar só sobre o 10, porque os outros 10 eu vou descontar. Bom, e como funciona o cumulativo? Bom, veio aqui, custou 10. Eu vou pagar sobre quanto? Sobre os 20. O que é interessante aqui para que você entenda é que as alíquotas são diferentes. Olha só, a alíquota do cumulativo, PIS 0,65, COFINS 3%. Isso é cumulativo. Do lucro presumido, nós trabalhamos com o cumulativo e o cumulativo é 0,65% e 3%. Isso é a alíquota do PIS e COFINS. E o não cumulativo? Ele trabalha com 1,65% e 7,60%. Só que esse trabalhar com 1,65% e 7,60% nos dá o direito a acreditar, por exemplo, né, no caso da caneta, deixa eu voltar para a caneta aqui. Por exemplo, eu posso descontar 1,65% de PIS do valor dos 10, então R$ 1,65, e posso também descontar R$ 7,60 dessa caneta. E somar isso no valor agregado. Aí, poxa, agora quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar sobre os 20, 1,65, 7,60, mas eu vou descontar o valor que eu creditei aqui dessas duas canetas. Não cumulativo. Cumulativo, 0,65 e 3% sobre o quê? Sobre os 20, sobre o valor que eu agreguei. Bom, e tudo isso está onde? Tá ali no parágrafo 3º do artigo 3 da Lei 9.718 de 98, que fala especificamente dessa questão do não cumulativo e cumulativo. Então, pessoal, aqui foi um comparativo, mais especificamente falando um pouquinho sobre o lucro presumido. E aí eu quero mostrar para vocês aqui, para que vocês entendam. Eu fiz uma simulação de um cálculo aqui. Olha só. Vocês podem estar vendo aqui. Isso aqui foi um comparativo que eu fiz sobre o lucro real, o Simples Nacional e o lucro presumido. Se você observar ali, olha a diferença. E aí eu vou te falar o quê? Eu vou te falar as informações pertinentes. Primeira informação. Essa empresa é uma empresa de comércio, né? E ela fatura 50 mil por mês. Então ela tem uma receita ali de 50 mil por mês. E aí nós temos a questão das deduções da receita. Deduções da receita, então, o valor que ela pagaria de ICMS, de PIS, COFINS. E aí nós temos também uma outra questão. Qual a questão? A questão das despesas. Você pode ver que ela tem uma despesa ali de salários, que compõe férias, 13º. Nós temos ali uma outra despesa, e o total da despesa dela dá 22.143. E aí no final nós temos o comparativo. Olha que interessante. Dentro do Simples Nacional, olha quanto ela pagaria. 43 mil no ano. E quando eu falo 43 mil no ano, nós estamos dando foco aqui a todos os tributos pertinentes de uma empresa. Então eu não estou falando especificamente aqui apenas só dos tributos federais, tá? Esse comparativo que eu fiz, ele é direcionado a todos. Então, por exemplo, nós temos aí lucro presumido, lucro real, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, o ISS, no caso que ela não tem, porque ela é comércio, então o ICMS, e só. Então, no caso, seriam os 5 tributos aí. E olha para você, olha só, dá uma olhada para você ver que dentro
por exemplo, vamos pensar que ela não possa ter uma atividade do Simples Nacional. Qual era o melhor regime para ela? Se você observar ali, seria do lucro real. Então, empresas pequenas que faturam até 50 mil possivelmente não precisariam estar dentro do presumido e poderiam estar dentro do próprio lucro real. Mas, poxa, mas o lucro real, Matheus, como que funciona? Daí a importância de você ter aí um profissional qualificado do seu lado para que você realmente entenda aí qual é o melhor regime. Porque você imagina só, ao invés de você pagar, por exemplo, 43 mil reais no ano, você está pagando aí 157 mil. E muitas vezes, você sabe o que mais acontece? Aí deixa eu já colocar um adendo para você. As empresas pequenas que faturam isso e que não estão conseguindo ter um regime de qualidade, elas entram em dívidas. O fato delas entrarem em dívidas faz com que elas não paguem nem esse valor de 43. E isso vira um acumulado onde ela não consegue mais pagar tributo. Então, o que eu quero dar foco aqui para você e poder te ajudar é isso. Faça o seguinte, realmente entenda perfeitamente qual é o melhor regime. Nós estamos aí agora no meio, praticamente chegando ao meio do ano, e é importante você já se programar. Aqui, mais ou menos em outubro, nós já iniciamos o planejamento tributário para saber qual é o melhor regime da empresa. Entendeu? Então, agradeço aí você ter assistido o vídeo. Agora, no próximo vídeo nosso, eu vou falar sobre o lucro real e da importância dele também. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo aí para algum amigo que você tenha, que não está entendendo muito bem qual é o melhor regime da empresa dele. Faça isso que eu tenho certeza que pode ajudá-lo aí. Espero ter contribuído com você, que Deus abençoe você e a sua família e a sua empresa. Abraço!